Mais uma vez é uma honra, né? Receber aqui o nosso pastor, um pastor amigo nosso, pastor Ruidenberg. Pastor Ruidenberg é um parceirão aí, é um irmão, é um amigo, onde eu tive muita afinidade no espírito com ele. Nós nos conhecemos há pouco tempo, né, pastor? Mas é só Deus mesmo, né, para poder nos conectar à eternidade, né? Porque nós sentimos assim um carinho, um amor tão especial pelos irmãos, pelas pessoas que que andam no mesmo propósito, andam no mesmo destino, andam em cima do reino, andam em cima da palavra, ama Jesus, ama a presença do Espírito Santo. E o nosso pastor, e o pastor Ruidenberg está aqui, né? Nosso irmão, nosso amigo, uma pessoa que tem me ajudado bastante aqui. E eu gostaria que ele viesse até aqui à frente. E nada melhor do que pedir para sua esposa, a esposona, né, a companheira, a auxiliadora, para vir orar aqui por ele, né? A irmã pastora Iraci, por favor, pastora. E aí o pastor já pode assumir aí o avião. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, Pai, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui na tua presença, Senhor, juntamente com o nosso irmão, juntamente com nossa irmã. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos vida em abundância. E nós queremos, Senhor Deus, através, Senhor Deus, dessa palavra, desses louvores, ultrapassar, Senhor Deus, os mares, os oceanos, e transmitir para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo nesta manhã, que eles possam receber, ó Pai, de Ti, esta vida e essa vida em abundância. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós, através da Tua palavra. Por isso, usa, Senhor Deus, a boca do Teu servo, para transmitir o Teu recado nesta manhã. Nós estaremos, Senhor Deus, com nossos corações atentos. Senhor Deus, estaremos, Senhor Deus, com nossos corações abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem. Nós te agradecemos desde já pelo que o Senhor irá fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André, muito obrigado mais uma vez. Posso colocar aqui o microfone? Deixa eu ver se... Deixa eu ligar aqui o meu equipamento. Muito bem. Muito obrigado, pastor, por mais essa oportunidade que você proporciona para mim, para eu poder falar a palavra. Tá bom aí? Tá gravando bem lá? E os irmãos que estão nos vendo aí? Deixa eu só trocar aqui. Os irmãos que estão nos acompanhando, eu fiz assim um compromisso, assumi um compromisso aqui com o pastor André, de uma vez por mês estar aqui ministrando uma palavra para os irmãos, não é? E deixa eu acertar um pouquinho aqui. Fora do centro aqui. E como eu tenho essa liberdade, né, pastor, de estar aqui uma vez por mês com os irmãos, eu quero... Não ficou bom aqui, não. Vamos chegar lá. Eu quero iniciar hoje, acho que eu poderia chamar de início, uma ministração
que eu vou chamar de o mover do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo, sabe? Eu imagino que a primeira experiência que eu tive de sentir a presença do Espírito Santo, eu acho que deveria ter uns 8 anos de idade, mas eu só me converti, na verdade, aos 17 anos de idade, não é? E eu tenho tido o privilégio de experimentar momentos preciosos na presença do Espírito Santo, preciosos, tão intensos que eu estou até escrevendo, né? Porque para a minha experiência, a minha convivência, a minha caminhada com o Espírito Santo, para muitos homens de Deus, é água com açúcar, né? Mas para quem vive ou veio do ambiente de igreja, de fé, de onde eu vim, então eu julgo que são experiências com o Espírito Santo, pastor, que vão ajudar as pessoas que ainda estão na dúvida, né? De travar esse relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, né? E eu quero ler, para início de conversa, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 1 até o 3, diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, mas eram línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Amém? Você que está aí do lado de lá? Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor desate a tua palavra na minha boca e me dê, Senhor, no abrir da minha boca, a tua palavra com sabedoria, e confirme esta palavra com sinais e prodígios que só tu podes fazer, para que a minha fé e a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. A ti a glória, a honra e o louvor, eu oro em nome do Senhor Jesus. Ok, nós lemos aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eu vou passar algumas informações aqui, pastor, para que os irmãos fiquem atentos sobre os acontecimentos que estão se desenvolvendo, especialmente nesse período até 2030. Você já me ouviu falar alguma coisa sobre isso? Eu vou focar um outro lado agora, né? Até 2030. Veja só. Guarde só essa data. Ao pôr do sol do dia 4 de junho, agora, próximo junho, mês do meu aniversário, inclusive. Então, ao pôr do sol do dia 4 de junho, até ao pôr do sol do dia 6 de junho, próximo, haverá em Israel a celebração de Shavuot. Né? Os judeus do mundo inteiro vão celebrar o Shavuot, que
traduzindo, é a festa das semanas, tá? A festa das semanas. Agora, observa. O dia para o judeu começa ao pôr do sol e vai em direção ao dia seguinte. Um dia completo dentro da cultura hebraica e bíblica termina ao pôr do sol do dia seguinte. Então, no nosso calendário, para nós, a festa de Pentecoste, ou a festa das semanas, será celebrada dia 5 e 6 de junho, para facilitar. Domingo e segunda, guarde essa data, 5 e 6 de junho. Ok. Se Jesus nasceu no ano 4 da nossa era, aliás, no ano 4 antes da nossa era, antes da era cristã, porque a maioria dos historiadores, a maioria dos estudiosos, tem essa data, esse ano 4, como o ano do nascimento de Cristo. E se ele morreu aos 33 anos, naturalmente, eu já vou aqui avançar, né? O que nós temos aí? Próximo dia 5 e 6 de junho, tomando como base que Jesus nasceu lá no dia 4, próximo dias, os dias 5 e 6 de junho, a partir do pôr do sol do dia 4, será celebrada a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, e completará 1973 anos que o Espírito Santo desceu. Então, o que nós acabamos de ler vai completar agora em junho 1973 anos que isso aconteceu. Ok? Estou só na introdução. Ok. A Bíblia nos ensina que Deus trata com a humanidade através de ciclos. Ciclos de dias, ciclos de anos. E há um ciclo muito interessante na Bíblia, que é o ciclo das semanas de ano. Em vez de 7 dias, cada dia é contado como um ano. Então, são 7 anos. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão da cultura hebraica e da cultura bíblica, nós temos, portanto, mais uma semana para completar os 2000 anos que o Espírito Santo desceu sobre a terra. Ok? Muito bem. Ou seja, mais 7 anos, o que vai dar exatamente dia 5 e 6 de junho de 2029, né? A celebração da festa de Pentecostes cai sempre no domingo, sempre no mesmo mês hebraico e no domingo. Daqui a pouco eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso. Então, daqui a 7 anos, nós teremos a celebração de 2000 anos que o Espírito Santo desceu e veio morar em nós e conosco e mover-se sobre a nossa vida. Ou seja, há 1973 anos, tomando como referência o nascimento de Jesus no ano 4 antes da nossa era, preciso dizer isso, porque alguns acham que ele nasceu no 3, outros do dia 5, dia 6 não, no ano 3, outros acham que ele nasceu no ano 5, outros no ano 6, até o ano 9 eu já li, gente que acha que Jesus nasceu no ano 9. Bom, aí está mais perto ainda, né? Mas se ele nasceu, vamos dizer, vamos aceitar esse ano como referência, então
há 1973 anos, o Espírito Santo se move sobre o mundo, sobre a igreja. Aleluia. Um mover que tem ressuscitado. É que a gente não sabe, não tem notícias. Tem notícia de um ou outro, mas eu acredito que nesses 1973 anos, o Espírito Santo deve ter ressuscitado literalmente, milhares de pessoas em todos os séculos, nas nações, né? Eu me lembro de uma história, a história de um homem chamado Hollingsworth, uma coisa assim, um evangelista, que não escreveu uma carta, não deixou uma carta escrita, mas o que escreveram da obra dele, uma coisa impressionante. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial trouxeram um jornal para ele e disse: olha o jornal da guerra. Ele pegou o jornal, jogou fora e disse: eu não quero saber do que o diabo está fazendo no mundo, eu quero saber o que o Espírito Santo está fazendo, o que Deus está fazendo. Esse homem um dia chegou em casa e encontrou a mulher morta, a esposa morta na cama, pastor. Diz que ele pegou a esposa, botou ela em pé assim, na parede, e disse: volta! E ela caía, ele jogava ela de novo: volta! E ela caía, volta! E várias tentativas, daqui a pouco o espírito de vida entrou na esposa e ela ressuscitou. Coisa tremenda. O Espírito Santo faz grandes coisas. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. É mais precioso e mais necessário para a nossa vida do que a própria água que nós bebemos, que a própria comida, né? Você pode morrer de sede e fome, mas não pode morrer sem a salvação, sem o Espírito Santo, né? Muito bem. Agora, veja só. Anos e anos o Espírito Santo tem convencido homens, mulheres, jovens, crianças de todas as idades, todas as raças, povos, tribos, línguas, nações, a se converterem ao Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é quem nos leva a Jesus. Ele nos apresenta Jesus, ele nos toma pela mão e nos apresenta o nosso Salvador. E Jesus, uma vez que eu aceito o meu relacionamento com ele, aliás, não é eu que aceito Jesus. Desculpa. Eu costumo dizer que Jesus é quem aceita a gente, né? E Jesus nos leva a Deus, né? Jesus nos leva a Deus. Desculpa, estou falando alto, mas é tão empolgante que pelo menos fica bem gravado aí para você ouvir alto em bom som, né? Muito bem. Então, durante 1973 anos, o Espírito Santo tem feito coisas que não dá para escrever, como diz lá o apóstolo João acerca de Jesus, né? O mundo todo não caberia as coisas que seriam escritas do que o Espírito Santo fez, né? Agora, preste atenção. Antes de falar um pouco mais sobre os 7 anos próximos, veja, o apóstolo Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O que é que nós temos aí? Aí nós temos a citação de um ciclo milenar. Há ciclo de dias e há ciclos de milênio. Existe um livro que é considerado apócrifo, o livro de Enoque. Tem até no aplicativo, você pode baixar esse livro e ler. É muito interessante o livro de Enoque. Mas ali existe uma profecia que, inclusive,
a carta de Judas, aquela carta antes de Apocalipse, né, cita o livro de Enoque. Então veja que o livro de Enoque era referência também. Ele diz lá, como escreveu Enoque, o sétimo depois de Adão, escreveu dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então Enoque, aquele homem que andou com Deus, já profetizou 2.000 anos, 4.000 anos antes de Jesus nascer, profetizou Jesus descendo com milhares de santos para arrebatar a igreja, ou aqui para a terra. Então, existe uma profecia no livro de Enoque, logo no início, dizendo que a terra terá o seu sabático. Ali é uma referência de que Deus vai, de alguma forma, dar um tratamento para a terra por 6.000 anos, e no 7º 1.000 anos, veja, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Eu disse que eu ia passar a vocês algumas informações para vocês observarem, tá? Não é para dizer, o pastor Rui está pregando que... Não, eu estou passando informações, para, em cima dessas informações, você poder observar os próximos acontecimentos. Muito bem, voltando lá, pastor. Diz que o livro, a terra terá o seu milênio sabático. E é interessante porque, quando você pega a Bíblia, também me empresta o outro óculos aí, para perto, isso aqui é para longe. Eu até separei aqui uns textos que eu vou ler para vocês, porque tudo que Deus for realizar, Ele vai fazer dentro desses 6.000 anos. Ou seja, dentro dessa semana de 6, aspas, dias milenares, né? Dias milenares. Porque o 3º milênio vai acontecer coisas interessantes. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu não separei exatamente a sequência, mas dá para ver alguma coisa. Por exemplo, vamos lá. Jesus ressuscitou no 3º dia. Ok? Em Números, capítulo 31, 19, o Senhor diz, acampai-vos 7 dias fora do arraial, e qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia, e ao 7º dia vos purificareis. O 3º dia, ou o 3º milênio, é dia de purificação, de santificação. É quando a igreja entrará no estágio de santidade, já governando com Jesus na terra. Êxodo 19 diz, estejam prontos para o 3º dia. No 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Aqui Deus está no monte Sinai e mandou o povo se preparar, porque ele disse, no 3º dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai. Quando a Bíblia ensina sobre essas coisas, o escritor aos Hebreus diz que nós não chegamos no monte Sinai, nós chegamos no monte Sião, porque o monte Sinai, era tão terrível a visão no monte Sinai, diz lá em Hebreus, que o próprio Moisés disse que estava todo tremendo. Mas, diz lá em Hebreus 12, não chegamos no monte Sinai, chegamos no monte Sião, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, ok? A profecia de Zacarias diz que os pés
nós cristãos sabemos de quem são os pés. Os pés do Hamashia, do Cristo, os pés do Senhor Jesus, quando ele descer para estabelecer o reino milenar, pousarão sobre o monte Sião, e um grande vale se abrirá, ali no vale, hoje chamado de Vale de Josafá, aonde o Senhor Jesus vai reunir povos, tribos, nações para o grande julgamento. É quando ele vai dizer para os judeus: vinde benditos de meu Pai, né? Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja que há algo fantástico para acontecer no terceiro dia. Ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ressuscitou, como eu já disse, ao terceiro dia. A Bíblia nos afirma que Oséias 6:2, falando sobre Israel, depois de 2 dias, Israel será revigorado, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Eu não tenho tempo aqui para ver texto a texto, mas é só você vai lá na pesquisa bíblica e põe terceiro dia e leia todos os versículos que falam sobre o terceiro dia, né? Então Israel se levantará no terceiro dia. Israel vai vencer definitivamente, para todo sempre, todos os seus inimigos no terceiro dia. Essa é uma profecia que a gente pode vê-la entrelaçada naquela situação quando os 2 filhos de Jacó foram vingar aquela cidade daquele rapaz que estuprou a Diná, sua irmã. Ali está escrito que no terceiro dia, momento da maior dor que aquela cidade estava, que os homens estavam sentindo, porque todos haviam feito uma circuncisão. No terceiro dia, os 2 filhos de Jacó se levantaram e destruíram toda aquela cidade. Isso, entre linhas, é uma palavra profética para a nação de Israel. Gente, pense um pouco. Eu estou dando aqui evidências, textos, para você pensar. Pense um pouco. Os 2 milênios proféticos, ou os 6 milênios proféticos, começando desde o início, estão para encerrar. Há 1973 anos o Espírito Santo se move. Ele se moveu no meio da escuridão, quando Deus criou os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ele se movia ali. Lá em Gênesis 6, o Senhor diz: o meu Espírito não moverá mais para sempre no homem, porque esse é carnal, ou não agirá. Agora, aqui no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce para ficar um tempo. Gente, se essas informações que eu estou passando para vocês se cumprirem, nós temos pouco tempo para o Espírito Santo, para desfrutarmos da obra do Espírito Santo, vou colocar assim, neste mundo. Em breve a igreja subirá, e quem levará a igreja será o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo se manifestará e transformará o nosso corpo mortal, corruptível, em corpo imortal, incorruptível, e nos levará ao encontro do Senhor nos ares. Agora, coisa interessante, deixa eu voltar lá nas minhas anotações. Dentro da cultura hebraica, a festa de Shavuot, ou festa de Pentecostes, marca a conclusão da contagem do Homer. O que é isso?
Homer era uma medida em que a Páscoa era comida no dia 14 de Nissan à tarde. Mas no dia 15 era início, aliás, se iniciava imediatamente, na mesma noite, a festa dos pães asmos. No dia seguinte, eles teriam que pegar uma medida, eu não sei, os dicionários dizem, mas eu não lembro. Já li, mas não sei. Uma medida chamada Homer. Esse Homer essa medida era cheia de cevada, enchiam-na de cevada e levava essa medida de cevada para o templo, ou era uma oferta ao Senhor, era a primícia, ou a primícia dos grãos que era apresentada ao Senhor. Então, na primeira noite seguinte ao início da Páscoa, apresentava esse Homer como oferta de primícia. A partir daí começava a contar, cada dia era um Homer, 1, 2, 3, eles deviam contar 49 dias, por isso que eles chamavam de a contagem do Homer, contagem da medida, né? Contagem da medida. Olha, isso pode ter até uma ligação com o que Jesus disse, né? Sobre o tempo dos gentios se cumprirem, a medida completa, né? Muito bem. Sempre caía num sábado à noite, ao pôr do sol encerrava-se do sábado, encerrava-se ou encerra, para quem celebra ainda hoje, embora o templo não esteja de pé, não é? Mas era o encerramento da contagem do Homer, 49 medidas, 49 dias, desde a primeira noite da Páscoa. Ao pôr do sol, comia a Páscoa, depois vinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 49, caía num sábado, 49 dias depois. Completava a contagem do Homer. Esse período da contagem do Homer, na cultura hebraica, eles ainda chamam de o período de meio luto. Por quê? Porque na cabeça hebraica, dos tempos bíblicos, né? Aliás, esses artigos que eu li são atuais, né? É referente à celebração do próximo Shavuot, de que se escreveram, que eu tirei essas informações. Então, eles chamavam de período de meio luto. Meio luto. Por quê? Eles foram libertos do Egito, mas apenas saíram do Egito. De maneira que eles contavam os 49 para que, na manhã de domingo, no 50º dia, 50 dias após a Páscoa, a contagem do homem terminou ontem, hoje, domingo, ao nascer do sol, começava a celebração da festa das semanas, que era a festa das colheitas, da grande colheita. As 3 principais festas que apontam para o mover do Espírito Santo na Bíblia e para a obra de Cristo Redentor, as 3 principais estão interligadas com a agricultura, são chamadas de as festas agrícolas de Israel. A primeira festa, lá na Páscoa, os primeiros frutos são apresentados, né? Cumpriu-se, Jesus ganhou os primeiros seguidores ali, naquela fase, né? Depois a festa de Pentecostes, de maneira que eles escreveram o seguinte, olha que coisa interessante. Vale ressaltar que o feriado é chamado de tempo de entrega da Torá, em vez de tempo de recebimento da Torá. Nesse dia, no 50º dia, a celebração da festa dos 50 dias, ou festa de Pentecostes, né? No grego é Pentecostes, eles celebravam o dia
do recebimento da Torá no Monte Sinai. Né? Para eles, o receber, a entrega da Torá para eles, o cara escreveu aqui, os sábios apontam que estamos constantemente no processo de receber a Torá. Assim é o dar, não o receber, que torna este feriado significativo. O que torna a Páscoa significativa não é o que você recebe, é o que foi dado. Ou seja, a glória, a honra é do Espírito Santo. A glória e a honra são do Senhor. Né? Existe uma conexão, portanto, entre a entrega da lei no Monte Sinai e a entrega, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Lá no Monte Sinai, Deus desce para entregar a palavra escrita. Mas no dia de Pentecostes, Deus desce para escrever a palavra nos nossos corações. Lá ele desce com trombetas, fogo, terremoto. Aqui ele desce como um vento impetuoso e com chamas de fogo que distribui sobre a cabeça de todo mundo. Lá eles ficam tremendo de medo e diz: fale Moisés e não fale Deus. Aqui todos falam noutras línguas e profetizam e falam sobre as maravilhas de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Né? E o rapaz escreveu assim: Pessah, que é Páscoa, nos libertou fisicamente da escravidão, mas a entrega da Torá em Shavuot redimiu-nos espiritualmente de nossa escravidão. É o complemento da obra do Senhor. O mover do Espírito Santo vem concluir no nosso espírito que Jesus fez. Né? O que Jesus fez foi completo, gente, foi completo, mas ele é a palavra encarnada. É o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Só que antes de subir, ele diz assim: não vou deixar vocês órfãos nesse período aí de luto, nesse meio luto, né? Ele, durante 40 dias, ele ficou, comeu, bebeu, apareceu a eles, ensinou a muitos, né? O apóstolo disse que ele apareceu a mais de 500 pessoas, 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. E ele está ali acompanhando a contagem do Homer, né? 1, 2, 3, ele morreu, ele é o cordeiro que se materializou lá, ele é o verdadeiro cordeiro de Deus. João viu isso no céu e diz: ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Aleluia. Ele olha esse clima das pessoas, nesse meio luto, ele sabe que dali a poucos dias, eles vão celebrar o recebimento da Torá, vão celebrar. Ele olha para os discípulos e diz assim: fiquem em Jerusalém, porque eu vou, até que venha, desculpe, é tanta coisa na minha cabeça. Ele disse exatamente assim: eis que sobre vós envio a promessa do Pai, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele sabe que vai se cumprir. Ele diz: fica ali. Eles ficaram 10 dias. 10 dias aguardando, com medo dos judeus. E ele disse: se eu não for, ele não vem. Ora, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Cristo estava no mundo, falando em nome do Pai e operando pelo Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus e para nos guiar a essa verdade que é Jesus, para nos ensinar. É um mover que está disponível. Eu não preciso mais de uma data para celebrar Pentecostes, porque aí
aí vem uma outra coisa. Eu escrevi aqui, o rapaz disse assim, ó, o autor lá do artigo. Shavuot é sempre no dia 6 de Sivan. Aí ele pôs, dia 6 e 7 fora de Israel. Espera aí, por que em Israel o Pentecostes é celebrado somente um dia? E fora de Israel, 2 dias? Porque Israel é o relógio de Deus. Para você entender a palavra e esperar toda essa manifestação, você tem que estar de olho em Israel. De olho em Israel. Agora, meio-dia em Israel não é meio-dia na maior parte dos países. Há lugares que no mesmo instante é meia-noite. Então, quando se celebra um dia em Israel, eu estou falando o que eu li na cultura judaica, hebraica, né? Quando a celebração é um dia em Israel, como a festa das trombetas, por exemplo, é necessário que se celebre 2 dias para que as outras nações, por causa do fuso horário, também celebrem uma festa completa. Gente, isso é muito profético e é maravilhoso, porque como o Espírito Santo veio, não só para Israel, mas a obra de Cristo na cruz, uniu judeus e gentios, é necessário que esse Pentecostes seja celebrado realmente 2 dias. Seja celebrado os 2000 anos, até que todas as nações tenham a oportunidade, o privilégio de também celebrar e receber o mover do Espírito Santo. Hoje, eu estava dizendo que não precisamos mais de uma data, mas se nós formos celebrar as festas bíblicas, o que eu gosto de fazer, penso que a igreja tem perdido muito por séculos, eu diria até por milênios, tem perdido, porque desde que o paganismo adentrou a igreja, no século IV, no início do século IV, a igreja, criou-se dentro da igreja uma cultura antissemita, o que de certa forma torna-se uma cultura antibíblica. Festeja-se ou festejam festas pagãs em nome de uma festa cristã, mas as festas bíblicas consideram como se não necessária quase que uma festa pagã. Então, se há uma data que devemos fazer uma festa para celebrar a descida do Espírito Santo, essa data será dia 5 e 6 de junho. Por mais de 20 anos nós celebramos a festa, celebramos o mover do Espírito Santo na família. Eu nunca vi em toda a minha vida ministerial, todo o meu ministério, o Espírito Santo agir com tanto poder nas nossas reuniões, como agia naquelas celebrações. Oh Deus, será que vamos ter ainda? Querido, para fechar aqui essa palavra, não sei se estou sendo claro, estou dando o meu melhor aqui, estou me esforçando aqui para você entender essa conexão da entrega da lei e da descida do Espírito Santo. A celebração da entrega da lei é a celebração da descida do Espírito Santo. Eu estou aqui tentando mostrar para você que há 1973 anos, portanto, dentro desses 2 dias, o Espírito Santo está agindo. E quando entrar o 3º milênio, nós não entramos no 3º milênio ainda. Tem gente que acha que nós já estamos no 21º ano do 3º milênio, 2021. É para nós que seguimos o calendário gregoriano, mas na Bíblia não. Êxodo 12 você vai encontrar. Deus disse: este vos será o primeiro
dos meses do ano. E no 14º deste mês 1, na língua hebraica, Nissan, vocês vão celebrar a Páscoa. E Jesus morreu exatamente nessa data. Esse é o calendário bíblico. É desse calendário que estou me referindo. É a esse calendário que estou fazendo referência. Se Jesus realmente nasceu no ano 4, antes da era cristã, os 2000 anos da descida do Espírito Santo se completarão daqui a 7 anos, em junho de 2029. Ok? Se foi antes, vai ser um pouquinho para frente. E se foi, aliás, um pouquinho antes. E se foi depois, é isso mesmo. Se foi antes, tudo bem, mas se Jesus nasceu mais para trás ainda, dia 9, então está mais perto ainda. Mas vamos tomar essa data como base. O que eu quero concluir, pastor, é que nós temos pouco tempo para ver o Espírito Santo se movendo aqui, nesse planeta. Né? O terceiro milênio está chegando. Terceiro milênio é tempo de santificação. É tempo de você viver tudo que temos pregado nesses 2000 anos. Israel se levantará. Ele ressuscitará ao terceiro dia, como está profetizado. Gente, a profecia vai se cumprir. Quer eu aceite, quer não. Quer você entenda assim, quer não. Sabe? Israel no terceiro milênio se levantará para nunca mais cair. Aliás, ninguém mais expulsará Israel da nação, da sua terra. Jamais. Mas no terceiro milênio, Israel vai se levantar. E a igreja vai entrar na dimensão de vida com Jesus para todo o sempre. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Aliás, ele já está. Ele habita aí dentro do seu coração. Ele habita no meu coração. Estou vendo aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu vou estender a minha mão aqui. E eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso. Ele veio para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe? Tantos problemas pelos quais eu vejo pessoas passando por aí. Eu também tenho os meus problemas, todos nós temos os nossos problemas. E a gente busca a solução em tantos lugares. Não está errado buscar, desde que os lugares sejam lugares certos, né? É bom buscar um conselheiro, sentar com alguém com quem você pode abrir o seu coração. É bom, é muito importante fazer isso. Não estou dizendo que não seja. Porém, o que nós realmente precisamos, queridos, é uma dose poderosa do Espírito Santo sobre nós. É um mover, porque está escrito que a unção, ela despedaça o jugo. Pai querido, eu oro no nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor venha clarear o nosso entendimento. São informações novas, tão fortes, que eu até me confundo às vezes, tropeço ao descrever, passar essas informações para os irmãos. Mas eu creio que o teu Espírito pode clarear essas coisas nas nossas mentes. Tira a venda dos nossos olhos para a gente perceber, Pai, que logo, logo a igreja subirá. Porém, ainda há tempo, ainda há oportunidades que estão sendo dadas para todos nós. E eu te peço, ó Senhor, vem e enche-nos com o Espírito Santo. Encha essa pessoa com o Espírito Santo. Porque eu já sei pela tua palavra, eu já li lá, que a unção, ela despedaça o jugo. Vem, Espírito Santo, quebra o jugo da nossa alma. Quebra o jugo que prende, às vezes, o nosso casamento, o nosso relacionamento. Quebra o jugo do inferno, Senhor.
Venha libertar o cativo, dar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Doce Espírito, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tu és bem-vindo sobre a igreja. Eu acredito que todos nós crentes, Pai, nós queremos a presença do Senhor na nossa vida e o mover do Teu Espírito sobre nós. Pode ser que a gente não entenda muita coisa, mas nós queremos, nós cremos. Eu te abençoo, meu irmão, te abençoo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, e digo, permaneça firme, busque o Senhor, faça sempre essa oração: Senhor, encha-me com o Espírito Santo. Enche-me com o Espírito Santo. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. E o Senhor vai te encher. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Tá bom, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Nós não vivemos sem o Espírito Santo.